Irmão da estrada, o que vou contar para vocês ainda me deixa com a pele arrepiada só de lembrar. Foi numa noite de outubro, descendo a serra entre Teófilo Otoni e Governador Valadares, que minha vida mudou completamente. Vocês que conhecem a BR-116 sabem como aquela descida pode ser traiçoeira quando o tempo fecha. Pois foi exatamente numa tempestade que parecia o fim do mundo que conheci uma mulher que me fez entender que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. Deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Roberto Silva, tenho 46 anos, nasci e me criei em Montes Claros, norte de Minas. Filho de gente simples, meu pai era pedreiro e minha mãe costureira. Comecei na estrada cedo, aos 18 anos, como ajudante de caminhoneiro. Hoje rodo com minha Scania amarela, uma máquina que me acompanha há quase 10 anos e nunca me deixou na mão. Mas antes de continuar essa história que mexeu com cada fibra da minha alma, quero fazer um pedido especial para vocês. Sei que às vezes a gente se sente sozinho nessa imensidão de asfalto, né? Então me ajuda aqui, se inscreve no canal e deixa nos comentários seu nome e de que cidade vocês estão me ouvindo. Não é por números, não. É porque acredito que cada história que conto cria uma ponte entre nós, irmãos da estrada e da vida. Quero saber que tem gente do outro lado entendendo que a fé ainda move montanhas. Então deixa aí, seu nome, sua cidade, e me conta se vocês acreditam que Deus ainda coloca pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Porque o que vou contar é sobre o dia em que Ele usou uma tempestade para mudar minha vida. Era 15 de outubro de 2023, uma quinta-feira que começou tranquila. Tinha carregado algodão em uma fazenda perto de Montes Claros, destino São Paulo. A carga estava bem amarrada, 35 toneladas de fibra que ia virar tecido numa indústria da capital. O frete estava bom e eu precisava chegar no prazo para não perder o bônus de pontualidade. Saí de madrugada, ainda no escuro, a Scania amarela roncando satisfeita na estrada. Passei por Bocaiúva, Diamantina, sempre na BR-367, até pegar a 116 em Teófilo Otoni. Era uma rota que eu conhecia como a palma da minha mão. Já tinha feito centenas de vezes, mas naquele dia o céu estava estranho desde cedo. Nuvens pesadas, escuras, se acumulavam no horizonte como se estivessem tramando alguma coisa. O calor era abafado, desses que antecipam tempestade brava. Mesmo assim, segui viagem. Caminhoneiro experiente não para por ameaça de chuva. Foi quando comecei a subir a serra, próximo ao quilômetro 523, que as primeiras gotas começaram a cair. Grossas, pesadas, batendo no para-brisa como aviso. Em questão de minutos, aquilo virou um dilúvio. A chuva era tanta que os limpadores não davam conta. Tive que reduzir a velocidade para quase 30 km/h. A serra da BR-116 naquele trecho é traiçoeira mesmo em tempo bom. Curvas fechadas, descidas íngremes, barrancos de um lado e precipício do outro. Com chuva forte, vira um teste de fé. Liguei as luzes de emergência e segui devagar, rezando baixinho. Estava descendo uma curva acentuada quando vi as luzes de emergência de outros veículos parados à frente. Reduzi ainda mais e logo entendi o motivo. Um deslizamento de terra tinha bloqueado completamente a pista. Pedras enormes, lama, troncos de árvores, tudo misturado fechando a passagem. Já tinha uns 5 caminhões parados, alguns carros, todo mundo esperando a liberação que podia demorar horas ou até dias. Estacionei a Scania no acostamento, desliguei o motor e fiquei ali observando a chuva que não dava sinal de parar. Foi quando bati o olho no retrovisor e vi uma figura caminhando pela pista, debaixo daquela chuva torrencial. Era uma mulher sozinha, encharcada carregando o que parecia ser uma pasta de documentos, apertada contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela andava devagar, olhando para os caminhões parados, como se procurasse alguma coisa. Quando chegou perto da minha Scania, parou e me olhou através do para-brisa. Mesmo com a chuva distorcendo a visão, pude ver que era uma mulher de uns 30 e poucos anos, morena, cabelo comprido grudado no rosto, olhos que pareciam carregar um peso imenso. Abri a janela e gritei por cima do barulho da chuva. "Moça, que foi? Precisa de ajuda?"
Ela se aproximou, trêmula de frio e medo. "O senhor pode me dar uma carona? Por favor, é urgente." Não hesitei. Abri a porta do carona e ela subiu, pingando água, ainda apertando a pasta contra o peito. Quando se sentou, pude ver melhor seu rosto. Era bonita, mas havia uma tristeza profunda nos olhos dela, misturada com uma determinação que me impressionou. "Obrigada", disse ela com a voz embargada. "Meu nome é Marina." "Roberto", me apresentei. "De onde a senhora veio andando debaixo dessa chuva?" Ela hesitou antes de responder. "Meu carro quebrou uns quilômetros atrás. Estou tentando chegar a Belo Horizonte." Olhei para a pasta molhada que ela segurava. "Isso aí é importante?" Os olhos dela se encheram de lágrimas. "É a coisa mais importante da minha vida, e talvez de muitas outras pessoas também." Havia algo na voz dela, uma urgência, um desespero contido que me tocou fundo. Ofereci uma toalha que tinha na boleia para ela se secar um pouco. "Marina, com essa interdição e essa chuva, a gente não vai sair daqui tão cedo. Tem uma pousada uns quilômetros atrás, na Estrada Velha. Podemos esperar lá até a situação melhorar." Ela assentiu, agradecida. Dei ré com cuidado e peguei um desvio que conhecia, uma estrada de terra que levava a uma antiga pousada de caminhoneiros. O lugar estava abandonado há uns 2 anos, mas ainda oferecia abrigo da chuva. Durante o trajeto, tentei puxar conversa, mas Marina estava visivelmente nervosa, olhando constantemente pelos retrovisores como se estivesse sendo perseguida. "Marina, a senhora está com medo de alguma coisa?" Ela me olhou com uma intensidade que me arrepiou. "Sr. Roberto, posso confiar no senhor?" "Claro que pode, sou homem de palavra." "O senhor acredita que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa?" A pergunta me pegou de surpresa. "Acredito sim." "Por quê?" "Porque eu rezei a noite inteira pedindo para Deus me mandar alguém para me ajudar, e quando vi sua Scania amarela parada na estrada, tive certeza de que era o senhor." Senti um arrepio subir pela espinha. "Como assim?" "Eu sonhei com um caminhão amarelo e um homem de boa índole que me ajudaria a fazer a coisa certa. Um homem que já passou por dificuldades, que conhece a dor, mas que não perdeu a fé." Meu coração disparou. Como ela podia saber dessas coisas? Estacionei a Scania em frente à pousada abandonada e desliguei o motor. "Marina, como é que a senhora sabe?" "Roberto", ela me interrompeu. "A Sandra te perdoou. Ela sabe que você não teve culpa do que aconteceu." Quase desmaiei. Sandra era minha ex-esposa, de quem me separei há 3 anos depois de perder nosso único filho num acidente de carro. Eu estava dirigindo. A culpa me destruiu. Acabou com meu casamento. Quase acabou comigo. Como aquela mulher podia saber disso? Quem é a senhora?" Perguntei com a voz trêmula. "Sou apenas alguém que Deus está usando para uma missão importante. E você também foi escolhido para isso, Roberto." Ficamos em silêncio por alguns minutos, só ouvindo o barulho da chuva batendo no teto da Scania. Minha mente estava em turbilhão, tentando processar aquilo tudo. "Vamos entrar", disse ela finalmente. "Preciso te mostrar o que tem nessa pasta." Descemos da Scania e corremos para a varanda da pousada. A porta principal estava trancada, mas encontramos uma janela lateral aberta. Entramos numa sala de recepção empoeirada, mobília coberta por lençóis velhos. Marina acendeu a lanterna do celular e encontrou algumas velas numa gaveta. Acendemos 3 velas e colocamos numa mesa central. A luz fraca criava sombras dançantes nas paredes, mas era o suficiente para enxergarmos. Ela colocou a pasta sobre a mesa e a abriu com cuidado. Estava cheia de documentos, fotos, planilhas, tudo protegido por plásticos. "Roberto, eu era enfermeira do Hospital Regional de Governador Valadares. Trabalhava lá há 8 anos, sempre dedicada, sempre acreditando que estava fazendo o bem." Ela puxou uma planilha e me mostrou. Até que comecei a notar coisas estranhas, equipamentos superfaturados, medicamentos que sumiam do estoque, pacientes sendo transferidos sem necessidade. Continuou tirando documentos da pasta. Comecei a investigar por conta própria. Descobri um esquema de corrupção que envolve o diretor do hospital, Dr. Henrique Moreira, políticos locais e empresas fantasmas.
Mostrou-me fotos de notas fiscais falsas, e-mails comprometedores, extratos bancários. Eles estão desviando milhões de reais da saúde pública, Roberto. Dinheiro que deveria salvar vidas está enchendo os bolsos de gente sem escrúpulo. Meu sangue ferveu. Sempre tive raiva de corrupção, principalmente na saúde. E por que a senhora não denunciou para a polícia? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Tentei, mas o doutor Henrique tem proteção. Políticos, delegados, promotores, tudo comprado. Quando percebeu que eu sabia demais, me demitiu e começou a me ameaçar. Que tipo de ameaça? Disse que se eu abrisse a boca, ia acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com o contador Sebastião. Que foi que aconteceu com ele? Morreu num acidente de carro há 2 meses. Só que não foi acidente. Ele estava com medo. Disse que ia denunciar tudo. 1 semana depois, estava morto. Senti um frio na espinha. E agora? O que a senhora pretende fazer? Tenho um contato em Belo Horizonte, um jornalista investigativo que não está na folha de pagamento deles. Se eu conseguir chegar até ele com essas provas... Um estrondo de trovão fez a pousada toda tremer. A chuva engrossou ainda mais, se é que isso era possível. Foi então que ouvimos o barulho de motores se aproximando. Marina empalideceu. Eles me acharam. Corri até a janela e espiei através de uma fresta. 2 caminhonetes pretas com vidros escuros estavam paradas na estrada, próximas à minha Scania. Homens armados desciam dos veículos, se espalhando pelo terreno. Marina, quem são esses homens? Capangas do Dr. Henrique. Ele tem gente em toda parte. Meu coração disparou. Estava metido numa situação que podia custar nossas vidas. Mas olhando para aquela mulher corajosa, para os documentos que provavam tamanha injustiça, senti algo dentro de mim se inflamar. Marina, tem uma saída pelos fundos da pousada. Leva até um matagal fechado. Se a gente conseguir chegar lá... Roberto, você não tem obrigação de me ajudar. Pode sair agora e fingir que nunca me viu. Olhei bem nos olhos dela. Marina, há 3 anos eu perdi minha fé em quase tudo. Perdi meu filho, minha esposa, quase perdi a razão. Mas se Deus realmente me colocou no seu caminho hoje, então talvez seja a hora de eu fazer algo que preste com essa vida. Peguei os documentos, coloquei tudo numa sacola plástica e enfiei dentro da minha jaqueta. Vamos sair por trás. Minha Scania tem que ficar aí para não levantar suspeita, mas conheço essas serras como ninguém. Apagamos as velas e nos dirigimos para a porta dos fundos. A chuva continuava forte, o que era bom para mascarar nossos movimentos. Conseguimos sair sem ser vistos e nos embrenhamos na mata fechada. Caminhamos por quase 1 hora no escuro, tropeçando em raízes, sendo arranhados por galhos, mas sempre em frente. Marina não reclamou nenhuma vez, mesmo claramente não estando acostumada com aquele tipo de terreno. Chegamos a uma estrada vicinal que eu conhecia. Levava a uma pequena oficina mecânica onde um velho amigo meu, seu Antônio, trabalhava. Se conseguíssemos chegar lá, teríamos abrigo e talvez uma carona até Belo Horizonte. Roberto, disse Marina quando paramos para descansar embaixo de uma árvore grande. Obrigada por acreditar em mim. Marina, depois de tudo que aconteceu hoje, depois de você saber coisas sobre mim que só Deus podia ter revelado, como eu não ia acreditar? Ela sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Às vezes Deus usa as tempestades para nos colocar no lugar certo. Olhei para o céu escuro, para a chuva que continuava caindo, para aquela mulher corajosa ao meu lado. Pela primeira vez em 3 anos, senti que minha vida tinha um propósito. Vamos, disse eu, levantando. Ainda temos uma missão para cumprir. E seguimos pela estrada escura, carregando a verdade nas costas, protegidos apenas pela fé de que estávamos fazendo a coisa certa. A oficina do seu Antônio ficava numa curva da estrada vicinal, meio escondida entre eucaliptos e uma cerca velha de arame farpado. Era um galpão simples de telha de zinco, com 2 baias para caminhão e uma casinha pequena nos fundos onde ele morava sozinho desde que a mulher morreu. Chegamos lá quase 2 da manhã, encharcados e exaustos. A chuva tinha diminuído um pouco, mas ainda caía persistente. Bati na porta da casa com cuidado, não queria assustar o velho. Quem é?
Veio a voz rouca lá de dentro. Seu Antônio, é o Roberto. Preciso de uma ajuda urgente. A luz acendeu e logo ele apareceu na porta, de camiseta e bermuda, os cabelos brancos desalinhados. Era um homem de uns 65 anos, magro, mãos calejadas de décadas consertando o motor. Roberto, meu filho, o que foi que aconteceu? Você tá molhado que nem pinto. Longa história, seu Antônio. Esta aqui é a Marina. A gente tá com um problema sério e precisamos de abrigo. Ele olhou para a Marina, depois para mim, e sem fazer mais perguntas, nos chamou para entrar. Vem cá para dentro. Vou fazer um café quente. A casa era simples, mas aconchegante. Móveis antigos, cheiro de óleo diesel misturado com café passado. Seu Antônio nos trouxe toalhas e roupas secas, uma camiseta grande dele para Marina e uma camisa de flanela para mim. Enquanto Marina se trocava no quarto, contei a situação para seu Antônio. Ele me escutou em silêncio, só fazendo alguns comentários baixinhos. Quando terminei, ele coçou a barba grisalha. Esse doutor Henrique que você falou, eu já ouvi o nome. Meu compadre Geraldo trabalhou como motorista no hospital até ano passado. Disse que o homem era soberbo, tratava todo mundo mal, mas tinha fama de honesto. Pois é, seu Antônio, as aparências enganam. Marina voltou da sala com a roupa seca, parecendo um pouco melhor. Seu Antônio serviu café forte e pão de açúcar que aqueceram nossos corpos e almas. Moça, disse ele para Marina, o Roberto me contou por cima. Se é verdade o que você descobriu, vai mexer com muita gente poderosa. Eu sei, seu Antônio, mas não posso ficar calada vendo gente morrer por falta de remédio enquanto eles enchem os bolsos. E que vai fazer agora? Marina tirou a pasta que havia protegido durante toda a fuga e colocou sobre a mesa da cozinha. Preciso chegar a Belo Horizonte. Tenho o contato de um jornalista, Carlos Mendes, que faz investigação independente. Se ele publicar isso, vai virar um escândalo nacional, completei. Seu Antônio pegou óculos numa gaveta e examinou alguns documentos. Sabia ler bem, tinha estudado até a 4ª série, o que era muito para a geração dele. Menina, isso aqui é coisa séria mesmo. Olha esses valores. Ele apontou uma planilha. 3 milhões em equipamentos que custam 300 mil no máximo. Marina assentiu. E isso é só uma pequena parte. Tem muito mais. Ambulâncias superfaturadas, reforma de UTI que custou 5 vezes o valor real, medicamentos de alto custo que são vendidos no mercado negro. Como é que você conseguiu tudo isso? Perguntei. Eu tinha acesso ao sistema financeiro porque ajudava na administração. Comecei a imprimir relatórios durante as madrugadas quando não tinha ninguém no setor. Demorei 3 meses para juntar tudo. Seu Antônio se levantou e foi até a janela, espiou através da cortina. Roberto, você acha que eles podem ter seguido vocês até aqui? Não sei. A chuva deve ter apagado nossos rastros, mas essa gente tem recursos. Então, é melhor vocês saírem daqui antes do amanhecer. Eu tenho uma Kombi velha nos fundos, mas anda. Posso levar vocês até a rodoviária de Governador Valadares. Seu Antônio, se nos ajudar, pode se meter em encrenca. O velho sorriu. Rapaz, eu já tenho 65 anos. Se não posso ajudar uma causa justa agora, quando vou poder? Marina segurou a mão dele com carinho. Obrigada. O senhor não sabe o que isso significa. Sei sim, menina. Minha neta tem a idade de você. Se fosse ela passando por isso, eu ia querer que alguém ajudasse. Resolvemos descansar algumas horas antes de partir. Seu Antônio ofereceu o sofá da sala para Marina e estendeu um colchão no chão para mim. Mas eu não conseguia dormir. Ficava pensando em tudo que tinha acontecido nas últimas horas. Como Marina podia saber sobre Sandra? Como sabia que eu me culpava pela morte do meu filho? Aquelas informações não estavam em documento nenhum. Não tinha como ela ter descoberto pesquisando. Levantei devagar para não acordar ninguém e fui até a cozinha pegar um copo d'água. Foi quando vi Marina sentada à mesa, lendo uma Bíblia velha que estava numa prateleira. Não consegue dormir também? Perguntei baixinho. Não. Estou muito tensa. Ela fechou a Bíblia. Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro.
Você parou de acreditar em Deus depois do acidente? A pergunta me atingiu em cheio. Como é que você... Está escrito no seu rosto. É a mesma dor que eu carrego. Que dor? Marina respirou fundo. Perdi minha filha há 2 anos. Leucemia. Ela tinha apenas 5 anos. Senti meu peito apertar. Sinto muito. Sabe o que é mais cruel? Ela morreu no mesmo hospital onde trabalho. Onde eu via todos os dias os remédios sendo desviados, os equipamentos estragados, os leitos fechados por falta de manutenção. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Não pude fazer nada para salvá-la, mas posso fazer algo para que outras crianças não passem pelo mesmo. Entendi tudo naquele momento. A determinação de Marina não era só por justiça, era por vingança sagrada. Era por todas as crianças que morreram, porque alguns homens preferiram o dinheiro à vida. Marina, foi por isso que você se arriscou tanto para conseguir essas provas? Foi. E sabe o que mais? Na última noite da Sofia no hospital, ela me disse uma coisa estranha. O quê? Disse que tinha sonhado com um homem num caminhão amarelo, que esse homem ia me ajudar a fazer o que era certo. Uma criança de 5 anos, Roberto. Como ela podia saber? Senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. E você acredita que foi Deus falando através dela? Acredito sim. Por isso, quando vi sua Scania amarela hoje na estrada, soube na hora que era você. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus pensamentos. Foi quando Marina pegou minha mão. Roberto, Deus não causou a morte do seu filho para te castigar. Às vezes essas tragédias acontecem para nos preparar para algo maior. Como assim? Se você não tivesse passado pela dor da perda, teria a mesma compaixão que tem hoje? Teria parado para ajudar uma desconhecida debaixo de chuva? A pergunta me fez refletir. Era verdade que a dor me havia tornado mais sensível ao sofrimento alheio. Talvez a missão da vida não seja evitar a dor, continuou ela, mas transformar a dor em amor, em coragem para ajudar outros. Naquele momento, olhando para aquela mulher corajosa, entendi que nossa dor comum havia criado um propósito comum. Não eram apenas documentos que estávamos carregando, era esperança para milhares de pessoas. Marina, quando chegar a Belo Horizonte, vou ficar com você até o final. Não vai enfrentar isso sozinha. Ela sorriu através das lágrimas. Obrigada, Roberto. Sabia que podia confiar em você. Às 5 da manhã, seu Antônio nos acordou. A chuva havia parado completamente e um clarão fraco aparecia no horizonte. Hora de ir, disse ele. A Kombi está pronta e eu coloquei uns lanches para a viagem. Guardamos os documentos numa pasta nova que ele arranjou, impermeável e mais discreta. Marina vestiu um boné e óculos escuros que seu Antônio emprestou. Se alguém perguntar, instruiu ele, vocês são meus sobrinhos indo visitar parentes em BH. Saímos pela porta dos fundos. A Kombi era azul desbotada, modelo dos anos 90, mas o motor estava em ordem. Seu Antônio conhecia cada parafuso daquele carro. Pegamos estradas secundárias, evitando a BR-116 principal. Era mais longo, mas mais seguro. Durante o trajeto, Marina me contou mais detalhes do esquema. O Dr. Henrique começou pequeno, explicou ela. Primeiro foram apenas algumas notas superfaturadas. Depois, foi crescendo. Ele descobriu que ninguém fiscalizava direito, que os controles eram fáceis de burlar. E como ele conseguia tantos cúmplices? Parte por medo, parte por dinheiro. Quem não aceitava participar era demitido ou transferido. Quem fazia muito barulho... Bem, você viu o que aconteceu com o contador Sebastião. Seu Antônio, que dirigia em silêncio, comentou. Conheço o primo do Sebastião. Disse que o rapaz estava assombrado nas últimas semanas, falando que ia acontecer alguma coisa com ele. Ele tinha descoberto uma movimentação suspeita de quase 2 milhões em contas fantasmas, contou Marina. Estava preparando uma denúncia quando morreu. E vocês acham que o Dr. Henrique mandou matar? Tenho certeza. Sebastião me procurou dias antes de morrer. Disse que se alguma coisa acontecesse com ele, era para eu continuar a investigação. Paramos numa cidade pequena para abastecer e tomar café.
Era um daqueles lugares onde todo mundo se conhece, então tentamos passar despercebidos. Mas na padaria, seu Antônio ouviu uma conversa que nos preocupou. Os homens estão procurando uma moça e um caminhoneiro. Dizem que roubaram uns documentos importantes, contava um homem para o padeiro. Que documentos? Perguntou o outro. Não sei não, mas estão oferecendo dinheiro por informação. Saímos dali rapidamente. Era claro que o Dr. Henrique havia espalhado a versão dele da história, nos pintando como criminosos. Isso complica as coisas, disse seu Antônio. Se eles estão oferecendo recompensa, qualquer um pode nos entregar. Quanto mais razão para chegarmos logo a Belo Horizonte, respondi. Continuamos viagem, agora mais tensos. Cada carro de polícia que passava me fazia suar frio. Cada pedágio era um teste de nervos. Foi numa subida íngreme próximo a Ipatinga que a Kombi começou a falhar. O motor tossia, perdia força, até que parou de vez no acostamento. Seu Antônio tentou dar partida várias vezes. Nada. Levantou o capô, examinou o motor, mexeu em alguns fios. Nada. Bomba de combustível, diagnosticou ele. Não tem jeito de consertar aqui. Olhei em volta. Estávamos numa estrada relativamente movimento, mas longe de qualquer cidade grande. E o tempo estava passando. E agora? Perguntou Marina, claramente nervosa. Foi quando ouvi o ronco familiar de um motor diesel se aproximando. Olhei para trás e vi uma carreta azul parando ao nosso lado. Do lado do motorista, desceu um homem de uns 50 anos, barrigudo, com a camisa do Corinthians. Problema? Perguntou ele. Pane na Kombi, respondeu seu Antônio. Tô tentando levar meus sobrinhos para BH, mas ela não quer pegar. O caminhoneiro olhou para mim e sorriu. Você não é caminhoneiro? Reconheço a postura. Sou sim, Roberto Silva, Clóvis dos Santos. E vocês estão com pressa? Olhei para Marina, que assentiu discretamente. Bastante. Então vem comigo. Tô indo justamente para Belo Horizonte. Posso dar carona? Agradecemos a seu Antônio, que insistiu em ficar com a Kombi até conseguir socorro. O velho nos abraçou com carinho. Cuidem-se, disse ele, e que Deus abençoe essa missão de vocês. Subimos na carreta do Clóvis. Era uma Scania 124 bem conservada, cabine espaçosa. Durante a viagem, ele puxou conversa sobre estrada, frete, as dificuldades da profissão. Marina se manteve quieta, fingindo dormir. Estava anoitecendo quando finalmente avistamos as primeiras luzes de Belo Horizonte. Meu coração acelerou. Estávamos chegando ao destino, mas sabia que os verdadeiros desafios estavam apenas começando. Clóvis, pode nos deixar no centro? Pedi. Claro, vocês conhecem a cidade? Conheço sim. Quando paramos numa rua movimentada próxima à Praça 7, Marina acordou de verdade. Estava na hora de encontrar o jornalista Carlos Mendes e torcer para que ele acreditasse em nossa história. Descemos da carreta e agradecemos o Clóvis. Ele foi embora sem saber que havia transportado duas pessoas que estavam prestes a abalar as estruturas do poder em Minas Gerais. Marina conferiu se a pasta estava segura. Roberto, não tem mais volta agora. Eu sei, mas estamos fazendo a coisa certa. Olhamos para a cidade grande com suas luzes e movimento e demos o primeiro passo em direção à próxima fase de nossa missão. A verdade estava conosco, e isso teria que bastar. Belo Horizonte à noite é uma cidade que nunca dorme completamente. As ruas do centro ainda tinham movimento, mesmo sendo quase 9 da noite. Marina e eu caminhamos pelas avenidas tentando nos misturar à multidão, mas eu sentia que éramos observados. Carlos Mendes trabalha na Rádio Independente, explicou Marina enquanto andávamos. Fica num prédio comercial na Rua da Bahia, mas a essa hora já deve ter ido embora. A gente tem o telefone dele? Tenho, mas prefiro encontrar pessoalmente. Por telefone fica arriscado. Paramos numa lanchonete pequena para pensar na estratégia. Marina ligou para a rádio, mas, como esperado, só funcionava até às 6 da tarde. Perguntou se podia deixar um recado para Carlos Mendes. Diz que é sobre uma denúncia importante envolvendo corrupção na saúde pública, disse ela para a telefonista. É urgente. Deu meu número de celular como contato. Agora era esperar.
Não demorou nem 15 minutos e meu telefone tocou. Alô, é o Roberto? Sou eu. Aqui é Carlos Mendes. Recebi seu recado. Sobre que tipo de denúncia estamos falando? Olhei para Marina, que fez sinal para continuar. Dr. Carlos, é sobre um esquema de corrupção no Hospital Regional de Governador Valadares. Temos documentos, provas, tudo. Houve uma pausa do outro lado. Vocês podem vir até minha casa agora? Moro no bairro Funcionários. Podemos sim. Ele passou o endereço. Era longe do centro. Precisaríamos de táxi. Durante o trajeto, Marina estava visivelmente nervosa. Ah, se ele não acreditar? E se achar que é golpe? Marina, as provas falam por si. Você juntou material suficiente para derrubar o governo do estado. A casa de Carlos Mendes era numa rua residencial tranquila, um sobrado de classe média. Ele nos recebeu na porta. Um homem de uns 45 anos, magro, óculos com aparência de intelectual. Entrem, por favor. Desculpem receber vocês em casa, mas por telefone não dá para avaliar a veracidade da informação. Nos levou para um escritório nos fundos da casa, cheio de livros, computadores e equipamentos de gravação. Era ali que ele preparava suas reportagens investigativas. Então, disse ele se sentando, me contem tudo desde o início. Marina respirou fundo e começou a contar sua história. Falou sobre o trabalho no hospital, as suspeitas, a investigação, a descoberta do esquema, as ameaças, a morte do contador Sebastião. Carlos ouvia atentamente, fazendo anotações. Quando ela terminou, ele pediu para ver os documentos. Marina abriu a pasta e espalhou tudo sobre a mesa. Carlos examinou cada papel com atenção de quem entende do assunto. Meu Deus, murmurou ele depois de alguns minutos. Isso aqui é dinamite pura. Ele pegou uma planilha específica. Olha isso, reforma da ala pediátrica, orçamento aprovado por 2,5 milhões. Mas o projeto real que tenho aqui... Ele foi até um arquivo e puxou uma pasta. Eu fiz uma matéria sobre essa reforma ano passado. O orçamento técnico real era de R$500 mil no máximo. Diferença de 2 milhões, disse Marina. E isso é só uma obra. Carlos continuou examinando os documentos. E esses extratos bancários? Como vocês conseguiram? Sebastião, o contador que morreu, passou para mim antes de ser assassinado. Ele tinha acesso privilegiado ao sistema. Vocês têm certeza de que ele foi assassinado? Absoluta. Ele estava apavorado, dizia que ia acontecer alguma coisa. Morreu 3 dias depois num acidente na estrada. Carlos pegou o telefone. Vou ligar para um contato na Polícia Civil. Delegado sério, que não está na folha de pagamento de ninguém. Enquanto ele falava ao telefone, Marina me olhou com esperança nos olhos. Finalmente alguém estava levando a denúncia a sério. O delegado vem para cá agora, disse Carlos desligando. Ele quer ouvir tudo pessoalmente. Ficamos esperando, tensos. Carlos preparou café e tentou nos acalmar. Vocês foram muito corajosos, disse ele. Mexer com esse tipo de esquema é perigoso. Já vi gente sumir por menos. Não tínhamos escolha, respondeu Marina. Quantas crianças morreram porque os remédios foram desviados? Quantas cirurgias foram canceladas porque os equipamentos estavam quebrados? Meia hora depois, chegou o delegado. Era um homem de uns 50 anos, alto, com ar sério, mas honesto. Se apresentou como delegado Marcelo Costa. Então vocês são os que estão causando essa movimentação toda na região, disse ele se sentando. O Dr. Henrique Moreira registrou o boletim de ocorrência ontem, dizendo que funcionários dele roubaram documentos confidenciais. Nós não roubamos nada, protestou Marina. Esses documentos provam crimes. Eu sei, disse o delegado. Já estava de olho no Dr. Henrique há um tempo, mas nunca consegui provas concretas. Ele examinou os documentos com atenção. Isso aqui é suficiente para uma operação federal. Vou acionar a Polícia Federal hoje mesmo. Senti um alívio imenso. Finalmente as autoridades competentes estavam envolvidas. Mas, continuou o delegado, vocês vão precisar de proteção. O Dr. Henrique tem tentáculos em muitos lugares. Carlos se ofereceu para nos hospedar em sua casa até a situação se resolver. Aceitamos. Não tínhamos alternativa. Passamos a noite no quarto de hóspedes. Marina conseguiu dormir um pouco,
mas eu fiquei acordado planejando os próximos passos. Sentia que estávamos chegando perto do fim, mas também que os maiores perigos ainda estavam por vir. No dia seguinte, bem cedo, Carlos nos acordou com notícias. A Polícia Federal vai deflagrar a operação amanhã de manhã, disse ele animado. Vão prender o Dr. Henrique e mais 10 pessoas envolvidas no esquema. E a gente? Perguntou Marina. Vocês vão prestar depoimento como testemunhas protegidas. Depois poderão voltar para suas vidas normais. Marina não parecia convencida. Carlos, você não conhece o Dr. Henrique? Ele não vai se entregar fácil. Como se fosse premonição, naquele momento, o telefone de Carlos tocou. Era um número desconhecido. Carlos Mendes? Disse uma voz do outro lado. Sou eu. Aqui é Dr. Henrique Moreira. Acredito que você esteja abrigando 2 pessoas que me roubaram. Carlos me olhou. Colocou no viva voz. Doutor, não sei do que está falando. Sabe sim. E vou fazer uma proposta. Eu pago R$500 mil para cada um de vocês. A moça fica com a consciência tranquila. Você fica rico. E todo mundo esquece essa história. E se eu recusar? A voz ficou fria. Seria uma pena. Acidentes acontecem todos os dias em Belo Horizonte. A ligação caiu. Ficamos em silêncio, processando a ameaça direta. Ele descobriu onde estamos, disse Marina, pálida. Impossível, respondeu Carlos. Só 3 pessoas sabem que vocês estão aqui. 3 pessoas que você confia, corrigi. Mas o Dr. Henrique tem dinheiro suficiente para comprar qualquer um. Carlos pegou o telefone para ligar para o delegado, mas a linha estava muda. Tentou o celular, nada. Isso não é bom, murmurou ele. Foi quando ouvimos o barulho de carros parando na frente da casa. Corri até a janela e vi 2 caminhonetes pretas com vidros escuros. Eles estão aqui, falei baixinho. Marina agarrou a pasta com os documentos. Carlos correu para o quarto dele e voltou com uma pistola. Há uma saída pelos fundos, disse ele. Leva até a casa do vizinho, ele é amigo meu. E você? Perguntou Marina. Vou ganhar tempo. Corram. Saímos pela porta dos fundos, enquanto Carlos ia atender a porta da frente. Ouvimos vozes altas, discussão. Pulamos a cerca do vizinho e batemos na porta desesperadamente. Polícia! Gritou Carlos da casa ao lado. Estão invadindo minha casa. O vizinho, um senhor de uns 60 anos, nos atendeu assustado. Explicamos rapidamente a situação e ele nos deixou entrar. Podem ficar aqui, disse ele. Já chamei a polícia de verdade. Pela janela, vimos os homens revistando a casa de Carlos. Ele estava sentado no sofá algemado, mas aparentemente ileso. Temos que sair daqui, disse Marina. Eles vão descobrir onde estamos. Para onde? Perguntei. Para o hospital. É o último lugar onde eles vão procurar. A ideia parecia louca, mas fazia sentido. O hospital regional ficava a uns 15 quilômetros dali. Se conseguíssemos chegar lá, poderíamos nos esconder entre os funcionários até a Polícia Federal chegar. O vizinho nos emprestou seu carro, um Corsa velho, mas que funcionava. Saímos pela garagem sem ser vistos pelos homens que ainda vasculhavam a casa de Carlos. A viagem até o hospital foi tensa. A cada sinal de trânsito, eu olhava pelo retrovisor, esperando ver as caminhonetes pretas nos seguindo. Marina, você ainda tem contatos no hospital? Alguém em quem confia? Tem a irmã Conceição, da capela. Ela sempre desconfiou do Dr. Henrique, e há alguns enfermeiros que podem ajudar. Chegamos ao hospital no final da tarde. Era um complexo grande, com vários prédios. Movimento intenso de ambulâncias e visitantes. Perfeito para nos escondermos. Marina me levou até a capela. Um espaço pequeno, mas acolhedor no térreo do prédio principal. Irmã Conceição estava lá. Uma freira de uns 55 anos, simpática e determinada. Marina, exclamou ela, que susto você me deu sumindo assim. Todo mundo está comentando que você roubou documentos. Irmã, eu não roubei nada. Descobri um esquema de corrupção envolvendo o Dr. Henrique. A freira ficou séria. Eu sempre soube que aquele homem não prestava. Trata os funcionários como escravos. Não tem um pingo de compaixão pelos pacientes. Marina mostrou alguns documentos para a irmã Conceição, que ficou estarrecida.
Meu Deus do céu! E dizer que eu via remédio faltando todo dia, achando que era problema de verba. Irmã, precisamos de um lugar para nos esconder até amanhã. A Polícia Federal vai prender o Dr. Henrique. Podem ficar no depósito atrás da capela. Ninguém vai procurar lá. Nos escondemos entre caixas de material religioso e suprimentos da capela. Irmã Conceição trouxe comida e água e ficou fazendo vigília na porta. Era quase meia-noite quando ouvimos uma comoção do lado de fora. Vozes altas, passos rápidos no corredor. É o Dr. Henrique, sussurrou a irmã Conceição. Ele chegou com seguranças, dizendo que tem ladrões no hospital. Meu coração disparou. Ele havia descoberto onde estávamos. Tem outra saída? Perguntei. Tem. Pela lavanderia. Leva direto para o estacionamento. Pegamos a pasta e saímos em silêncio. O corredor da lavanderia estava escuro e deserto. Chegamos ao estacionamento e procuramos um lugar para nos esconder entre os carros. Foi quando vimos o Dr. Henrique saindo do hospital principal com 4 homens armados. Era um homem de uns 50 anos, alto, bem vestido, com ar autoritário que deve ter intimidado muita gente ao longo dos anos. Revistam todos os prédios, ordenou ele. Eles estão aqui e eu quero eles encontrados. Marina e eu nos abaixamos atrás de uma ambulância. Ela tremia de medo, mas seus olhos mostravam determinação. Roberto, sussurrou ela, se nos pegarem, promete que entrega os documentos para alguém. Ninguém vai nos pegar, respondi. Confie em mim. Foi quando tive uma ideia. Peguei meu celular e liguei para a emergência. Alô, aqui é o Hospital Regional. Temos um surto de violência no estacionamento. Homens armados ameaçando funcionários. Mandem ajuda urgente. Em menos de 10 minutos, 3 viaturas da Polícia Militar chegaram ao hospital. Dr. Henrique e seus capangas tiveram que recuar. Não podiam explicar para a polícia o que faziam armados num hospital. Aproveitamos a confusão para sair do estacionamento e voltar para a capela. Irmã Conceição nos recebeu aliviada. Achei que tinham sido pegos, disse ela. Quase fomos, mas Deus nos protegeu mais uma vez. Passamos o resto da noite na capela, rezando e esperando o amanhecer. Marina segurava minha mão com força e, pela primeira vez desde que nos conhecemos, senti que não éramos apenas aliados numa missão. Éramos 2 almas que haviam se encontrado no momento certo. Roberto, disse ela, independente do que acontecer, quero que saiba que encontrar você mudou minha vida. A minha também, Marina. Você me devolveu a fé. Às 6 da manhã, ouvimos sirenes se aproximando. Muitas sirenes. Pela janela da capela, vimos carros da Polícia Federal cercando o hospital. A operação havia começado. É agora, disse Marina, apertando a pasta contra o peito. Vamos entregar essas provas e terminar com essa injustiça de uma vez por todas. Saímos da capela de mãos dadas, prontos para testemunhar a verdade e ver a justiça ser feita. Saímos da capela de mãos dadas em direção aos agentes federais que já tomavam conta do hospital. O delegado Marcelo Costa nos avistou e veio ao nosso encontro, acompanhado de outros 2 agentes. Marina, Roberto, graças a Deus vocês estão bem, disse ele aliviado. Quando soubemos que invadiram a casa do Carlos, ficamos preocupados. E o Carlos, ele está bem? Perguntou Marina. Está sim, um pouco assustado, mas ileso. Os invasores fugiram quando a polícia chegou. Um dos agentes federais se aproximou. Era uma mulher de uns 40 anos, postura firme, muito profissional. Sou a delegada federal Sandra Oliveira. Vocês são as testemunhas principais desta operação. Quando ela disse o nome Sandra, senti um arrepio. Era o mesmo nome da minha ex-esposa. Marina percebeu minha reação e apertou minha mão. Somos sim, respondeu Marina. Tenho aqui todos os documentos que comprovam o esquema de corrupção. A delegada examinou rapidamente alguns papéis. Excelente trabalho. Com essas provas, podemos desmantelar toda a rede. E o Dr. Henrique? Perguntei. Acabamos de prendê-lo no seu consultório particular. Tentou resistir, mas não teve jeito. Também prendemos o secretário de saúde do município e 3 empresários envolvidos no esquema. Marina começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Finalmente, murmurou.
A Sofia pode descansar em paz. Passamos o dia inteiro prestando depoimento na delegacia da Polícia Federal. Contamos tudo nos mínimos detalhes. Como Marina descobriu o esquema, a morte do contador Sebastião, nossa fuga pela serra, a ajuda de seu Antônio, a perseguição em Belo Horizonte. A delegada Sandra Oliveira nos tratou com muito respeito e atenção. Disse que nosso caso seria usado como exemplo de coragem cívica. Vocês sabem que arriscaram a vida por essa causa, disse ela. Muita gente não teria essa coragem. Não era uma questão de escolha, respondeu Marina. Era uma questão de consciência. No final da tarde fomos liberados. A operação havia sido um sucesso completo. Além do Dr. Henrique, mais 15 pessoas foram presas. O esquema movimentava mais de 50 milhões de reais por ano. E agora? Perguntou Marina quando saímos da delegacia. Agora você volta para a sua vida, mas sabendo que fez a diferença na vida de milhares de pessoas. E você? Vai voltar para as estradas? Fiquei pensativo por alguns segundos. Marina, esses últimos dias mudaram algo dentro de mim. Não sei se consigo simplesmente voltar a carregar algodão como se nada tivesse acontecido. Ela sorriu. Talvez seja a hora de você encontrar um novo propósito. Naquela noite, ficamos hospedados num hotel simples no centro de Belo Horizonte. Cada um no seu quarto, mas sabendo que nossa jornada juntos estava chegando ao fim. Não consegui dormir. Ficava pensando em tudo que havia acontecido, em como o encontro com Marina tinha mudado minha vida. Pela primeira vez em 3 anos, sentia que tinha um propósito maior que apenas sobreviver. Na manhã seguinte, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era Sandra, minha ex-esposa. Roberto, vi você na televisão, a reportagem sobre a operação no hospital. Meu coração disparou. Sandra, Roberto, preciso falar com você. Posso ir aí ou você pode vir aqui? Você quer me ver? Quero sim. Assistindo àquela reportagem, vendo sua coragem, entendi muitas coisas. Marcamos de nos encontrar numa praça no centro de Belo Horizonte. Quando cheguei lá, ela já estava esperando. Continuava linda como sempre, mas havia uma serenidade nova no rosto dela. Roberto, disse ela me abraçando, estou orgulhosa de você. Fiquei sem palavras. Há 3 anos ela havia me deixado, dizendo que não conseguia mais olhar para mim sem lembrar do acidente. Sandra, Você não precisa falar nada. Eu é que preciso pedir desculpas. Sentamos num banco da praça. Ela segurou minha mão como nos velhos tempos. Roberto, esses 3 anos longe de você me fizeram entender uma coisa. O acidente não foi sua culpa, foi destino. E eu errei muito em te culpar. Mas, Sandra, deixa eu terminar. Vendo você na televisão, vendo sua coragem para ajudar aquela enfermeira, entendi que o homem que eu amei ainda está aí. Um homem bom, que usa sua dor para ajudar outros. Comecei a chorar. 3 anos de culpa, de solidão, de autoflagelação estavam sendo lavados por aquelas palavras. Você me perdoa? Perguntei. Eu é que peço perdão. Por ter te abandonado quando você mais precisava de mim. Ficamos ali abraçados por um tempo que pareceu eterno. Era como se meu coração estivesse sendo reconstruído, tijolo por tijolo. Roberto, eu quero tentar de novo. Se você quiser também. Claro que quero, Sandra. Nunca parei de te amar. Mas tem uma condição, disse ela sorrindo. Quero que você continue fazendo o que fez. Helping pessoas. Usando sua profissão para o bem. Foi aí que tive uma ideia. Sandra, e se eu usasse minha Scania para transportar doações médicas? Para hospitais carentes, ONGs, instituições? Os olhos dela brilharam. Seria perfeito. O Gabriel ficaria orgulhoso. Gabriel era nosso filho que morreu no acidente. Era a primeira vez em 3 anos que conseguíamos falar dele sem dor apenas, mas com amor. Naquela tarde, procurei Marina para contar as novidades. Ela estava no hotel, organizando seus documentos pessoais. Marina, tenho uma proposta para você. Que proposta? Que tal fundarmos uma ONG para fiscalizar hospitais públicos, denunciar irregularidades, garantir que o que aconteceu em Governador Valadares não aconteça em outros lugares? Ela parou o que estava fazendo e me olhou com surpresa. Você falando sério?
Completamente. Você tem o conhecimento técnico, eu tenho a logística. Juntos podemos fazer a diferença. Roberto, isso seria incrível. Poderíamos chamar de Instituto Sofia, em homenagem à minha filha. Perfeito. E a Sandra topou voltar comigo. Ela pode ajudar com a parte administrativa. Marina me abraçou forte. Roberto, quando nos conhecemos debaixo daquela chuva, eu sabia que Deus havia me mandado um anjo. Agora tenho certeza. Nos meses seguintes, nossa vida tomou um rumo completamente novo. Sandra e eu voltamos a morar juntos em Montes Claros. Fundamos o Instituto Sofia, uma ONG que investigava irregularidades em hospitais públicos e transportava doações médicas para instituições carentes. Marina se mudou para Belo Horizonte e virou a coordenadora geral do Instituto. Com sua experiência como enfermeira e o conhecimento adquirido na investigação, ela se tornou uma das principais ativistas da saúde pública em Minas Gerais. Minha Scania amarela ganhou um novo propósito. Em vez de carregar algodão para indústrias, agora transportava esperança, medicamentos doados, equipamentos hospitalares, até mesmo órgãos para transplante em casos de emergência. Outros caminhoneiros começaram a se juntar ao movimento. Criamos uma rede de caminhoneiros da esperança, voluntários que usavam seus veículos para causas sociais. O Dr. Henrique Moreira foi condenado a 15 anos de prisão. O esquema que ele comandava foi completamente desmantelado. O dinheiro recuperado foi usado para reformar o Hospital Regional de Governador Valadares e comprar equipamentos novos. Um ano depois de tudo ter começado, recebi um convite especial. O hospital queria fazer uma cerimônia de inauguração da nova ala pediátrica, construída com recursos recuperados da operação. Roberto, disse Marina no telefone, eles querem que você e Sandra sejam os padrinhos da inauguração. Vocês dois foram fundamentais para que isso acontecesse. Sem sua coragem, nada disso seria possível. No dia da inauguração, estava lá com Sandra, vendo dezenas de crianças brincando na nova ala pediátrica. Era um lugar colorido, alegre, com equipamentos modernos e uma equipe médica renovada. Durante a cerimônia, o novo diretor do hospital, Dr. Paulo Santos, me chamou para falar. Roberto Silva, disse ele no microfone, um simples caminhoneiro que escolheu fazer a diferença. Hoje, graças à sua coragem e à da enfermeira Marina, temos um hospital renovado e a garantia de que nossos recursos serão bem aplicados. O público aplaudiu. Olhei para Marina, que estava ao lado da placa que dizia Ala Pediátrica Sofia Santos, em homenagem à sua filha. Mas o que mais me impressiona, continuou o diretor, é que vocês não pararam por aí. Criaram uma rede de solidariedade que hoje beneficia hospitais em todo o estado. Era verdade. Em apenas um ano, o Instituto Sofia havia investigado irregularidades em 12 hospitais, recuperado quase 5 milhões em recursos desviados e transportado mais de 100 toneladas de doações médicas. Depois da cerimônia, Marina, Sandra e eu fomos visitar o túmulo de Sofia. Era num cemitério simples de Governador Valadares, mas Marina havia enfeitado com flores amarelas as favoritas da filha. Sofia, disse Marina ajoelhada diante da lápide, conseguimos, minha filha. O hospital onde você morreu agora vai salvar muitas crianças. Sandra segurou minha mão. Gabriel também ficaria orgulhoso, disse ela baixinho. Naquele momento, senti uma paz profunda descendo sobre meu coração. Nossa dor havia se transformado em propósito. Nossa perda havia se tornado ganho para outros. 3 meses depois, recebi uma ligação que mexeu comigo profundamente. Era seu Antônio, da oficina onde nos escondemos naquela noite chuvosa. Roberto, meu filho, apareceu aqui uma família de São Paulo. O netinho deles precisa de um transplante urgente, mas não tem dinheiro para pagar o transporte do órgão. Pode deixar, seu Antônio. Estou saindo agora mesmo. Era uma corrida contra o tempo. Um fígado estava disponível em Salvador, mas precisava chegar ao Hospital das Clínicas de São Paulo em menos de 12 horas. Peguei a Scania amarela e parti numa missão que podia salvar uma vida. Durante a viagem, dirigindo na madrugada pela mesma BR-116, onde conheci Marina,
Pensei em como nossa história havia começado numa tempestade e se transformado numa fonte de esperança para tantas pessoas. Cheguei a São Paulo no prazo. O transplante foi um sucesso. O menino, de apenas 8 anos, sobreviveu e hoje está completamente recuperado. Quando voltei para Montes Claros, Sandra me esperava com um sorriso e uma notícia que mudou nossa vida mais uma vez. Roberto, estou grávida. Por alguns segundos, não consegui falar. Depois de tudo que passamos, de toda a dor que compartilhamos, Deus estava nos dando uma nova chance de ser pais. Tem certeza? Absoluta. 2 meses. Chorei como não chorava há anos. Mas agora eram lágrimas de alegria, de gratidão, de esperança. Se for menina, vamos chamar de Sofia, disse Sandra, em homenagem à filha da Marina. E se for menino? Gabriel Antônio. Gabriel pelo nosso primeiro filho. Antônio, pelo seu Antônio que nos ajudou. 9 meses depois nasceu Sofia Santos Silva, uma menina linda, saudável, que veio para completar nossa família renovada. Marina é a madrinha dela, claro. E durante o batizado, ela me disse algo que jamais esquecerei. Roberto, olhando para essa criança, entendo que nossa jornada não foi só sobre justiça, foi sobre redenção, sobre transformar dor em amor. Hoje, 5 anos depois daquele encontro na tempestade, nossa vida é completamente diferente. O Instituto Sofia cresceu e virou referência nacional. Minha Scania amarela já rodou mais de 500 mil quilômetros, transportando esperança pelo Brasil. Sandra coordena a parte administrativa do Instituto de nossa casa em Montes Claros. Nossa filha Sofia, agora com 4 anos, brinca no quintal onde guardamos medicamentos para doação. Marina se casou com um médico do Hospital Renovado e hoje dirige um dos maiores programas de fiscalização hospitalar do país. Continua sendo minha parceira nas investigações e minha amiga mais leal. E eu continuo na estrada. Mas agora cada quilômetro tem significado. Cada carga que transporto pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. Cada parada é uma oportunidade de espalhar esperança. Na semana passada, parei para ajudar um motorista quebrado na mesma curva onde conheci Marina. Era um jovem com um caminhão carregado de remédios para um hospital no interior. Obrigado pela ajuda, disse ele quando terminamos o reparo. O senhor não sabe como isso é importante. Esses remédios vão tratar crianças com câncer. Sorri lembrando de como tudo começou. Rapaz, sei sim. E mais do que você imagina. Quando cheguei em casa naquela noite, Sofia correu para me abraçar. Sandra estava na cozinha preparando o jantar. Marina havia mandado fotos da nova ala oncológica que ajudamos a equipar. Papai, disse Sofia subindo no meu colo, a tia Marina contou que você é um herói. Não sou herói não, minha filha. Sou só um caminhoneiro que descobriu que Deus usa pessoas simples para fazer coisas grandes. E eu posso ser heroína também quando crescer? Pode sim, todo mundo pode. Basta ter coragem para fazer o que é certo. Naquela noite, antes de dormir, fui até a garagem onde fica minha Scania amarela. Ela está mais velha, mais rodada, mas continua firme. No para-brisa tenho uma foto de Sofia, minha filha, outra da Sofia Santos, filha da Marina, e uma de Gabriel. Obrigado, disse em voz alta olhando para o céu estrelado. Obrigado por usar uma tempestade para me mostrar o caminho. Porque aprendi que às vezes Deus precisa nos tirar da nossa zona de conforto, nos colocar numa situação impossível, para que possamos descobrir quem realmente somos e quem realmente podemos ser. A estrada continua, a missão continua. E enquanto houver injustiça para combater, esperança para transportar e vidas para salvar, estarei aqui, na minha Scania amarela, rodando pelos caminhos do Brasil. Porque descobri que o maior frete que um caminhoneiro pode carregar não se mede em toneladas. Se mede em vidas transformadas, em famílias reunidas em esperança renovada. E essa carga, meus irmãos, não tem preço que pague. Essa foi minha história na BR-116, irmão. Uma tempestade que mudou tudo. Uma mulher corajosa que me ensinou que nossa dor pode virar propósito. Se essa história tocou seu coração,
Se te fez acreditar que Deus ainda usa gente simples como eu e você para fazer milagres acontecerem, deixa seu gostei. Não é por vaidade, não. É um ato de fé. É você dizendo, eu acredito que Deus ainda age na vida das pessoas. Se inscreve no canal porque tenho muito mais para contar. Histórias reais de como a estrada ensina, transforma e revela o propósito que Deus tem para cada um de nós. E principalmente compartilha essa história. Manda para aquele amigo que está passando por dificuldades, para quem perdeu a esperança, para quem precisa acreditar que ainda vale a pena lutar pelo que é certo. Conta nos comentários. Qual foi a tempestade que Deus usou para mudar sua vida? Porque eu acredito que cada um que chegou até aqui tem uma história de transformação para contar. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Que vocês sejam instrumentos de esperança por onde passarem. E lembrem-se, às vezes é preciso uma tempestade para descobrirmos quem realmente somos. Um abraço do seu irmão Roberto e até a próxima estrada.